Bom dia, meus amigos, como vocês estão? Eu tô muito feliz, é o primeiro quadro de perguntas e respostas aqui do canal. Gente, tem muita pergunta aqui. Eu realmente fiquei impressionado que vocês perguntaram mesmo. Eu pensei que ninguém fosse perguntar nada, mas vocês realmente perguntaram, eu fiquei muito feliz com isso. E eu vou responder algumas perguntas hoje, mas eu não vou conseguir responder todas, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e essa não é a intenção. A intenção é que fique um vídeo mais dinâmico e que fique um vídeo não tão longo assim. Então eu vou responder algumas hoje, as que não der para responder hoje eu vou responder no próximo vídeo de perguntas e respostas que vai sair, até todas as perguntas serem respondidas. Elas vão ser respondidas, tá? Todas elas vão ser respondidas. Mas não todas hoje, não todas nesse vídeo, tá? Me desculpem a cara de sono, como eu falei, eu acabei de acordar e já vim gravar. Mas vamos lá, primeira pergunta aqui, eu acho que é importante o cristão saber sobre essas questões. Então eu vou começar com essa pergunta que é um pouquinho mais complicada. E aí a gente vai diminuindo o nível de complicadez das perguntas, tá? A primeira pergunta que é: qual a diferença do calvinismo e do arminianismo? E por que a treta? Muito difícil falar sobre isso, mano. Eu não vou deixar aqui a minha opinião sobre isso, tá? Eu acho que, primeiramente, antes de começar a falar sobre isso, é muito importante a gente entender que no meio cristão não pode ter discussões excessivas por conta disso. Isso aqui não pode ser um motivo de divisão na igreja. Não pode ser um motivo de um cristão agredir outro cristão, um cristão ferir outro cristão, igual eu já vi muitos cristãos fazerem. É bom a gente chegar a alguns pontos aqui, e são basicamente 5 pontos, resumindo bastante, que são as divergências do calvinismo e do arminianismo. Eu coloquei uma colinha aqui. Basicamente, o calvinista e o arminiano, ele discorda nessa questão de que, pelo calvinista, a salvação é dada pela vontade de Deus, e pelo arminiano, ela é um livre-arbítrio do homem. Então, nós escolhemos nos perder. Pro arminiano e pro calvinista, nós não escolhemos nos perder. Deus nos predestinou a sermos filhos dele. E existem 5 pontos que eu não vou entrar a fundo, porque é muito complexo de explicar em um vídeo de perguntas e respostas, que são a depravação total, que é um dos pontos que os calvinistas e os arminianos se conflitam. O segundo é eleição condicional e incondicional. O terceiro é sacrifício limitado de Cristo. O quarto é a chamada do Espírito Santo. E o quinto é a permanência na fé. Gente, eu acho que é até melhor. Eu entrei nesse ponto, eu vi que é muito complexo. Eu vou gravar um vídeo sobre isso, tá? Explicando sobre o calvinismo, sobre o arminianismo. Vou ler muito mais sobre isso e eu acho melhor do que gravar um vídeo de perguntas e respostas, tá? Vamos para a segunda pergunta, gente? Vamos? Vamos, então. Se pudesse ter um momento de bate-papo com um personagem da Bíblia, qual seria? Eu acho que o personagem da Bíblia que eu mais gostaria de bater um papo sobre como ele viveu é o apóstolo Paulo, porque eu me identifico muito com a história do apóstolo Paulo. Ele era extremamente religioso, chegou a atacar a igreja primitiva por conta de que ele cria tanto na religião judaica que ele era disposto a matar por ela. E eu me identifico com Paulo porque eu era dessa forma. Eu era extremamente religioso, era capaz de xingar alguém para defender a minha religião, e Cristo me transformou nesse quesito. Foi uma das primeiras coisas que Cristo tratou em mim, questão da religião, da religiosidade, e tem tratado, né, até hoje. Então eu acho que a pessoa que eu mais me identifico e mais gostaria de bater um papo mesmo é o apóstolo Paulo, fora que ele escreveu grande parte da Bíblia, né? Então, mais uma pergunta aqui: o que eu falo na oração para pedir para Deus me tirar a dor da tristeza, a parte da solução para tudo? Meu amigo, primeiramente, a solução para tudo nunca vai vir por uma única oração. A oração, ela é um meio para você alcançar um fim, que é o relacionamento com Cristo. A oração, ela é uma conversa de pai para filho. A gente vê para homens de Deus como Jó e como Davi, que eles tiveram momentos de tristeza na vida deles muito grandes. Davi, apesar de ele ter adulterado, ter pecado contra Deus, depois ele colheu as consequências disso. O filho dele, recém-nascido, morreu. O outro filho dele se voltou contra ele, tentou roubar o reinado dele. Um dos filhos dele se deitou
com a própria irmã. O outro filho dele que tentou roubar o reinado chegou a se deitar com as concubinas do próprio pai. Então, todas essas coisas trouxeram tristeza para Davi, mas ele escolheu servir e louvar a Deus. Ele escolheu ser fiel a Deus, mesmo em meio à tristeza. Você concorda comigo que na alegria é muito fácil você ser cristão? Na alegria é muito fácil você ser crente porque tá tudo muito bem. Tá tudo muito perfeito, tá tudo muito fácil. Mas é nos momentos de dor que Deus ele fala, é agora que eu quero ver qual vai ser o seu posicionamento. Será que você vai continuar me amando, vai continuar agradecendo, vai continuar louvando? Ou você vai se render à dor e à tristeza e vai se afastar dos meus caminhos? Então, no momento de dor e tristeza, eu creio que é o melhor momento para você amadurecer. É o melhor momento para você conhecer a Deus de verdade e buscar Ele. Deus permite momentos tristes na nossa vida. Eu já gravei um vídeo aqui que chama Por que existe o dia mal? Vai ficar aqui no card aqui em cima. Eu já gravei vídeo sobre isso e, cara, o dia mal existe porque Deus precisa permitir dias maus na nossa vida para que a gente não fique vidrado nos dias bons, para que a gente se volte a Ele nos dias maus e para que a gente busque a Ele. Então, se você tem passado por um momento difícil, primeiramente, não peça para Deus tirar a dor de você, mas peça para Ele te dar força no momento de dor, para você suportar esse momento que tem sido difícil na sua vida. Jesus diz assim, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas eu peço que os livres do mal. O que ele está querendo dizer? Eu não peço para o Senhor que o Senhor traga todo mundo para cá já, mas eu peço para o Senhor dar força para eles continuarem caminhando, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à dor. Ore e peça para Deus força para suportar um momento difícil, porque é uma bênção passar por aflição, cara. É uma maravilha passar por aflição, se sinta amado por Deus. Porque quem nunca passa por dor, quem nunca passa por sofrimento, quem tá com a vida assim, tudo de boa, cara, não tá nem um pouco preocupado, alguma coisa é. De duas uma. Ou o cara realmente está tão afastado de Deus que ele não está nem preocupado em voltar, ou o cara já não é mesmo de Cristo e ele não quer viver uma vida com Cristo. E o diabo não está nem preocupado com ele, então Deus não permite que Satanás dê aflições para essa pessoa. Porque ao contrário do que a gente pensa, as aflições elas vêm na nossa vida porque Deus permite que elas venham. Se Deus não permitisse, nós não teríamos aflição. Qual foi sua experiência mais marcante com Deus? Gente, minha experiência mais marcante com Deus, ela foi quando eu me converti mesmo. Eu sei que tem uma pergunta aqui que é como você se converteu? Aqui, como e quando você teve seu primeiro encontro com Jesus? Então eu já vou juntar essas duas perguntas. Eu tenho 2 anos e alguns meses de conversão. Eu me converti dia 14 de março de 2018. Eu lembro que era uma época da minha vida em que eu estava extremamente desviado, eu não estava nem aí pra nada. Eu já tinha me ferido muito, já tinha ferido muitas pessoas, então eu não estava mais me preocupando com ninguém. Eu queria só o meu próprio bem. Eu queria só fazer o que dava na minha mente de fazer, e mesmo que isso fosse magoar as pessoas, eu na época não estava preocupado com isso. Eu estava no cúmulo do fundo do poço. E é engraçado que Deus ele espera a gente perceber que a gente está no cúmulo do fundo do poço e a gente perceber que não dá mais para viver daquela forma. E é nesse momento que ele encontra a gente. E eu me lembro que um certo dia eu tinha chegado em casa por volta das 3 horas da tarde e eu tinha feito um monte de coisa errada aquele dia. Eu estava extremamente... eu não entendia o porquê do que eu tinha feito. Eu lembro que eu deitei na minha cama e quando eu deitei na minha cama eu pensei, Deus, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Por que eu preciso ficar com alguém para me sentir bem? Por que eu preciso provar dessas coisas para me sentir legal? Por quê? Por que todas as pessoas conseguem amar a Jesus e eu não consigo? Aquela reflexão naquele momento foi como se fosse uma ampulheta na minha vida para me despertar para uma realidade diferente. Foi quando eu desejei conhecer a Deus. Eu acho que quando Deus ele vê dentro de nós um coração disposto a conhecê-lo, de livre e espontânea vontade, ele tem prazer de se revelar. A Bíblia diz, aqueles que baterem a porta, eu vou abrir a porta para eles. Então, aquele foi um momento na minha vida em que eu desejei conhecer a Cristo.
E eu não queria mais nada que o mundo tivesse para me oferecer. Eu só queria saber quem Deus era, porque todo mundo conseguia amar Deus e eu não conseguia. Todo mundo conseguia sentir a presença de Deus e eu só conseguia se eu fosse para um retiro, se eu fosse para um culto de vigília, se eu fosse para um culto de sábado. Naquele dia eu entendi algumas coisas a respeito de Deus. Eu me lembro que eu assisti alguns vídeos que me despertaram para essa questão. E um desses vídeos rebatia o ponto de que o Espírito Santo é uma pessoa. E eu me lembro que nesse vídeo isso ficou muito claro para mim. Foi como se de um momento para o outro eu tivesse renascido. Foi como se de um piscar de olhos para o outro tudo passasse a fazer sentido. Naquele momento, quando eu soube que o Espírito Santo era uma pessoa, que eu podia me relacionar com ele em qualquer lugar, em qualquer momento, que era um relacionamento de pai e filho, de amigo e outro amigo, quando eu soube que era algo além das paredes da igreja, além das paredes de uma reunião, além de um conselho pastoral, além de um pastor impondo as mãos, quando eu descobri que era muito além disso, foi quando Deus me despertou. Naquele dia em diante eu nunca mais fui a mesma pessoa, nunca mais. Eu me lembro que foi tão radical, foi tão da água pro vinho, que eu era uma pessoa em um dia. E eu fui pra escola como essa pessoa em um dia. No outro dia eu cheguei na escola completamente diferente. Eu já não era mais nem um pouco a mesma pessoa. Eu era extremamente viciado em falar palavrão. Eu falava palavrão de 5 em 5 minutos, eu soltava uma pérola. E eu não conseguia mais falar. Até a minha linguagem foi transformada por Deus naquele momento. Então é por isso que eu digo que eu gosto muito da história do apóstolo Paulo, porque foi basicamente a mesma coisa. Paulo caiu do cavalo. Eu tive que cair do cavalo e perceber aonde minha vida estava, a merda que eu estava fazendo, para eu entender que Cristo era a solução para o vazio que existia em mim. E quando eu desejei preencher esse vazio com Ele, quando eu desejei conhecer Ele por quem Ele realmente era, foi quando Ele veio e se revelou a mim. Então eu não sei se você está assistindo esse vídeo agora, você não vê um sentido para sua vida, não vê um propósito para sua vida, você está na sua casa pensando, poxa, eu queria sentir o que as pessoas sentem. Eu queria viver o que as pessoas vivem, eu vejo esses homens, essas mulheres vivendo tantas coisas e eu ainda estou aqui. Eu queria viver essas coisas. Eu posso dizer para você que Deus, Ele quer muito mais do que você viva essas coisas. Deus, Ele tem prazer em receber os seus filhos e Ele não julga você pelo que você fez, não importa se você já foi uma prostituta, se você já foi um assassino. Deus vai te receber da mesma forma como Ele recebeu o filho pródigo que saiu da casa do pai. Claro que essa é uma história referente a alguém que já estava na casa do pai, mas ele saiu. O que é muito pior, ele já sabia quem o pai era, ele já conhecia o pai, mas ele se afastou. Ele se afastou do pai, ele foi para o mundo, ele gastou o dinheiro dele como queria, com meretrizes e com dinheiro e com fama e com tudo que podia gastar. E ele voltou para casa todo sujo depois de ter comido bolotas de porco. E aquele pai recebeu ele e abraçou ele. E ele não julgou o filho. Muito pelo contrário, ele falou, cara, agora que você voltou para minha casa, tirem essa roupa suja dele, deem roupas novas para ele, coloquem um anel no dedo dele, coloquem sandálias nos pés dele. E aquele filho foi muito bem recebido pelo pai. Então, meu amigo, se você se sente mal e acha que não tem mais sentido para você continuar vivendo, eu posso te dizer que eu senti a mesma coisa. Para mim era a mesma coisa e hoje eu consigo te dizer que Deus mudou completamente a minha forma de me ver. Que Deus mudou completamente a minha forma de ver o mundo, de entender a vida, de entender o meu relacionamento com as pessoas. Ele colocou um sentido, um propósito no motivo de eu estar vivo. E é isso que eu quero pra você que tá assistindo o vídeo agora. Enfim, gente, por hoje eu vou ficar só nessas perguntas, senão vai ficar um vídeo realmente muito grande. E eu já me prolonguei bastante nesse vídeo. E sabe, meu irmão que tá assistindo o vídeo, eu não sei o que você tem passado, nós abordamos uns temas bem sérios aqui, temas muito importantes para uma fé cristã. E eu queria orar com você, se você se sente alguém que tem passado por momentos de luta, se você se sente alguém que tem estado longe de Deus, que não se sente completo em Cristo, alguém que quer conhecer mais a Deus, alguém que quer saber quem Ele é de verdade.
Se você é essa pessoa, eu queria que você fechasse seus olhos e que você orasse comigo. Senhor, eu abençoo essa pessoa que está me ouvindo agora. Eu não sei o que ela tem passado, eu não sei o que ela tem vivido. Mas eu sei que o Senhor é suficientemente bom para preencher um espaço que supostamente é grande demais para ser preenchido por qualquer coisa que exista. Mas o Senhor é suficiente para preencher o vazio que existe em nós. Se essa pessoa deseja te conhecer, eu peço que o Senhor a encontre agora no quarto dela, que o Senhor a encontre agora na onde ela estiver assistindo esse vídeo e que o Senhor coloque uma paz dentro dela, que o Senhor preencha ela com aquilo que vem de ti, não com aquilo que vem do mundo. Pai, mostre a essas pessoas que estão assistindo, que desejam conhecer o Senhor, quem o Senhor realmente é. Que o Senhor é poderoso para transformar nossas vidas, que o Senhor é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. Eu peço que o Senhor cuide da vida dessa pessoa, eu peço que o Senhor se revele a ela. Independente do que ela passou, ela está te pedindo perdão agora pelos pecados e pelos erros dela, implorando, Senhor, revela-se a essas pessoas. Se mostre como o Senhor realmente é. Que o Senhor é alguém que deseja um relacionamento, que o Senhor é alguém que deseja comunhão, e não uma religião, e não 4 paredes. Em nome de Jesus, eu abençoo essa pessoa que está assistindo esse vídeo, e eu peço que o Senhor seja com ela. Assim como Davi disse, desejou, que eu habite todos os dias na casa do Pai, por longos dias, até a eternidade, que essa pessoa deseje habitar na tua casa, por todos os dias da vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo. Glória a Deus. Que maravilha, Jesus do céu maravilhoso. Eu vou ficar por aqui. Vão ter ainda muitas perguntas para responder. Perguntas até engraçadas que fizer. Vão ter mais perguntas para responder. Eu creio que até o próximo Perguntas e Respostas vai ser em outro lugar. Não vai ser nesse clima tão sério. Eu quis responder essas perguntas hoje porque elas demandavam um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de seriedade, né? São perguntas um pouquinho mais sérias, mas a respeito das outras perguntas eu vou responder todas, tá? Podem ficar tranquilos. E sobre calvinismo e arminianismo, fica tranquilo que vai sair um vídeo aqui no canal sobre isso. Eu vou falar especialmente sobre o calvinismo e o arminianismo, tá? Meus amigos, muito obrigado pela sua atenção, um ótimo dia, que vocês tenham uma semana abençoada. Amém? Tamo junto. É nóis.